Olá, tudo bem, pessoal? Dando continuidade ao nosso estudo sobre a petição inicial trabalhista, hoje eu trago exatamente o esboço, o estudo analítico dos dados que você então coletou com seu cliente. Com todos os documentos em mãos, separe aqueles principais, como a carteira de trabalho, os documentos pessoais, o comprovante de endereço, o contrato de trabalho, se houver, o TRCT, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho, o extrato do FGTS, os contra-cheques, tem muitos clientes que não tem todos, mas pelo menos dos últimos anos, algum e-mail porventura que ele mesmo te traga, né, voluntariamente, o ACT e o CCT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho e a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria especificamente. Com todos esses documentos em mãos, pegue uma folha de papel, eu ainda sou das antigas, eu anoto tudo numa folha branca, começo com os dados principais. Anoto a admissão, anoto a demissão, a data, se foi a pedido ou se foi uma dispensa imotivada. Eu anoto a função que está na carteira de trabalho, o último salário recebido e passo a fazer as demais anotações. E aí, eu preciso nesse momento estar o quê? Com a entrevista, com o atendimento ao cliente em mãos. Dali eu vou retirar as demais informações, como jornada de trabalho, com início e término, as pausas, os intervalos, se fazia horas extras, se sim, se recebia, se tinha banco de horas, se tirava folgas, tudo isso vai vir lá da sua entrevista trabalhista. Além disso, dados relacionados às atividades desempenhadas. A função na carteira de trabalho é uma e na entrevista você conseguiu coletar a seguinte informação: algum desvio de função, algum acúmulo de função, algum requisito presente para equiparação salarial. Você também anota, busca esse dado lá da sua entrevista trabalhista. Além disso, comissões, se eram recebidas, se sim, se elas eram integradas à remuneração. Outro ponto, se de repente não recebia o ticket refeição, o vale transporte. E outro ponto que eu gosto sempre de ponderar através das próprias palavras do cliente, pedindo sempre um relato escrito. Se houve algum tipo de dano, seja moral ou material, assédio sexual, assédio moral, se existiu, eu peço que o próprio cliente me relate isso e eu deixo junto com a entrevista. Com todos esses dados em mãos, você vai partir para a análise das verbas. Por que é importante você retirar as verbas rescisórias do TRCT e as últimas verbas salariais constantes da remuneração? Para formar o seu pedido dos reflexos, né? De acordo com o pedido que você fizer, por exemplo, de horas extraordinárias, a base de cálculo é a evolução remuneratória do seu cliente. Então, você vai destacar, vai anotar as verbas rescisórias, além das verbas constantes no contra-cheque. Feito isso, também já anote, se foi uma dispensa imotivada, no reflexo vai ter FGTS mais 40%. Se não foi, se foi a pedido, o reflexo vai ser só sobre os depósitos do FGTS, né? Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês aqui nesse momento é anotar bem em cima da sua folha uma caixinha mesmo, com o período imprescrito. De repente você está atendendo um cliente aí que entrou na empresa em 2003, em 2000. Então, anote o período imprescrito para você delimitar o seu pedido, tanto para afastar, às vezes, numa preliminar de contestação, a discussão de prescrição penal, por exemplo. E também para verificar a prescrição bienal. Vamos supor que esse cliente que você atendeu saiu da empresa em agosto de 2018, em agosto de 2020 já vai acontecer a prescrição bienal. Então, você vai ter que correr com a montagem dessa ação, né? No sentido de agilizar o trâmite interno. Bom, pessoal, é isso. Esse estudo, esse esqueleto, para mim é super importante. Eu bato o olho nele e eu já sinto que o pedido praticamente já está pronto. Falta, claro,
embasar tecnicamente, né? Buscar os recursos, as fundamentações jurídicas e fazer o quê? A pesquisa jurisprudencial, a pesquisa de demais pedidos que de repente você não conseguiu, né? Visualizar naquela entrevista. E na próxima aula eu trago para vocês o esboço mesmo da montagem dos fatos, dos fundamentos e dos pedidos. Bom, para quem comentar a respeito dessa aula, o que achou da primeira, inclusive no chat do nosso canal do Telegram, eu envio o bônus número 2, que é o modelo da minha própria montagem do esqueleto. É uma coisa artesanal, é uma construção minha, mas que de repente pode te ajudar em algum momento, né? Então é isso. Um grande abraço e até mais!